Olá, povo precioso, tudo bem com vocês? É, como sempre, um prazer maravilhoso estarmos juntos. E hoje, ainda mais gostoso. Por dois motivos preciosos. Eu vou poder ter o privilégio de escutar o Vinícius e vou ter também o privilégio de desfrutar daquilo que mais me gera prazer. É de poder ver o carinho e o amor que o pai tem com as pessoas. E eu fico fascinado de ver o pai se relacionando com as pessoas. Isso me deixa, assim, absurdamente encantado. E para quem não conhece, o Vinícius já tá junto conosco faz cerca de quase 2 anos, não é isso, Vini? Vai fazer 3. 3 anos já, né? 3 Eu sou anos. horrível de data. Quase 3 anos. O Vinícius, ele mora junto comigo, na mesma casa onde eu moro. Ele já não tem nem como falar que ele não faz parte da família. Não só como irmão do nosso precioso pai, também ali junto conosco o tempo todo. E quando ele me chamou no canto para compartilhar um pouquinho daquilo que o pai havia dito para ele, eu confesso que eu fiquei não só lisonjeado, mas como me senti presenteado. Eu já havia percebido que tinha alguma coisa ali que não era bem daquele jeito. É aquela ideia de você perceber o gosto da revelação. Você sabe que alguma coisa vai sair dali. E eu me senti muito honrado pelo pai disso não ter saído só direto na minha boca. De eu poder desfrutar desse presente também da boca das pessoas que estão ao nosso redor. Então eu fiquei muito feliz e de prontidão eu pedi para ele compartilhar conosco. Gente, é muito legal mesmo assim. Eu passei minha vida inteira lendo, não entendendo. Depois da realidade de filho, eu comecei a perceber que quando o anjo aparece para José e vai conversar com José e que ele fala que vai dar o nome de Jesus, aí eu comecei a perceber, lembrando aqueles textos que fala em nome de Jesus, eu me recordei de alguns pontos de registro que eu tive com o pai no quarto, do pai falando comigo assim, há uma diferença entre dizer em nome de Jesus e de estar em nome de Jesus. Eu falei, nossa, cara, puxa, eu já achei assim algo muito tremendo, mas cada vez que eu passava os olhos nos textos que falava a palavra nome, sempre eu tinha aquela sensação, assim, sabe, de tem alguma coisa aqui que não é o que as pessoas dizem. E quando o Vinícius me chamou assim, ele falou assim, cara, o pai falou pra mim um negócio, na realidade já faz um tempo já que o pai tava falando comigo, mas agora parece que desceu aqui. Quando ele começou a desenrolar, eu falei, nossa, para tudo, cara, que da hora. E como é que foi, Vini? Você tava na onde quando você teve a primeira sensação? Assim? A primeira sensação com essa revelação foi quando a gente morava na Casa Rosa. Casa famosa, né? Foi logo depois que eu retornei para Florianópolis. Foi na época de agosto, mais ou menos, foi? Não, foi... Agosto foi quando você foi pra Vitória. Eu voltei em março de 2016. Sim. E mais ou menos ali, deixa eu ver, foi depois que a gente retornou da casa do Gerson, acho. Sim, lá pro mês de junho. São Paulo. Sim, Isso. sim. Então, mais ou menos no mês de junho eu comecei ali a que ler... começou a perceber. Isso, Era aquela ideia de perceber que tinha alguma coisa ali, mas não tinha. Eu estava lendo o livro de João e percebi que Jesus repetia muitas vezes a expressão em meu nome, certo? E toda vez que ele usava essa palavra nome, vinha um sentido dentro de mim, só que como não tinha nada a ver com o significado do que a palavra realmente traz e de como ela é usada hoje em dia, eu não acreditava que poderia ser aquilo. Eu fiquei inseguro de falar, não, isso aqui... ainda mais depois que o pai mostrou pra gente que Jesus ele não trabalha com significado, ele trabalha com sentido, né? Sim. Tipo... Como estava muito, tipo assim, bem longe do que o dicionário poderia me dizer, eu achava que aquilo era coisa da minha cabeça e eu estava inventando aquilo. E fiquei com aquilo dentro de mim. No caso, o dicionário você fala português, né? Isso, o dicionário português. Sim. E... Você sabe que o pai tinha falado pra mim que não era pra eu ficar preocupado com esse negócio de grego, de estudar de novo, de voltar a estudar exegese de novo. E você sabe que eu olhei no grego o que significa, né? Uhum. Ah, rapaz, vai lá, deixa eu ver o que o pai falou pra você que eu tô ansioso. Aí, assim, uns meses depois, eu comecei a ler o livro de Mateus novamente e lá me deparei de novo com a expressão nome.
E foi quando o sentido voltou de novo a queimar dentro do meu coração e eu me abri para descobrir o que era. Eu comecei lendo em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 21, que diz: ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus. Aí eu falei, certo. Então, ele está dizendo que Maria iria gerar um filho e o anjo que apareceu para José está falando para ele colocar o nome dele de Jesus. Sim. Certo. Eu continuei lendo. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora falado pelo Senhor por meio do profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu falei, tem uma coisa errada aqui. Já bagunça, né? Aí eu parei, prestei atenção, falei, peraí, essa expressão nome, ela já me chama atenção. O anjo começa dizendo, o próprio anjo, ele diz: vocês vão botar o nome dele de Jesus, certo? Só que a profecia diz, e ele mesmo fez referência da profecia, que diz, e colocarão o nome dele de Emanuel. Aí eu falei, peraí, pelo que eu já vi, assim, eu não estudei muito, mas eu sei que Jesus foi uma adaptação de uma transliteração do grego, não tem nada a ver com o hebraico, essa expressão Jesus. Jesus, na realidade, só no cortando o raciocínio, Jesus, ele vem da palavra grega, que fica Iesus, e Yeshua vem da palavra... Yeshua seria hebraico. Hebraico, isso. Eu falei, Jesus, até onde eu sei, não tem nada a ver com Emanuel. São palavras diferentes. Emanuel e Yeshua também não é a mesma palavra dentro do hebraico. Eu falei, isso não tem nada a ver. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Porque você pensa, chamar de Jesus, de repente Emanuel. As pessoas às vezes elas não conseguem entender isso aqui. E aí eu continuei. Aí eu percebi que eu falei, tem alguma coisa diferente aqui. Eu comecei a lembrar dos textos em que eu já tinha lido, que Jesus soltava muito essa palavra nome. Eu lembrei de João 14, 13 e 14, que diz: e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Imagina. Não faz sentido o nome. Engraçado, né? Aí foi quando eu comecei... Aí veio aquela lembrança de que, quando eu li os textos de João, alguns meses atrás, veio aquele sentimento de que se tratava de identidade. Eu falei, mas peraí, mas identidade não tem nada a ver com o significado no dicionário. Peraí. Então, você começou a perceber algo assim, dentro do seu interior da parte de Deus, que identidade e nome seriam as mesmas coisas. Isso, que o nome traz o sentido de identidade, só que fora da lógica, porque no dicionário não tinha nada a ver com aquilo. Identidade, por exemplo, assim, para você que não entende, identidade tá relacionado com a realidade de quem o ser é, nem da pessoa em si, do que o ser é. Imagina, gente, o nome, que coisa tremenda, gente. E aí? E lendo esse texto de João, foi quando eu comecei a organizar as ideias. Já tá ficando bom o negócio. Aqui está dizendo que se pedir alguma coisa em nome de Jesus, Jesus está dizendo, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, vocês vão receber. Eu falei, beleza. Aqui já tem um problema, porque eu já vi muitas pessoas pedir coisas em nome de Jesus, segundo o que entendemos até o dia de hoje. Tipo, em nome de Jesus, também, me dá um carro. Por exemplo, Deus, eu desejo uma casa, eu te peço isso em nome de Jesus. Eu falei, peraí, eu já pedi isso muitas vezes dessa forma. E a maioria delas não funcionou. O pessoal, eles vão lá para João 14, né, cara? Tudo que pedirdes em meu nome. A primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a me envolver com Jesus foi isso. Eu falava, Deus me dá. Eu falei, não, peraí, tem que pedir em nome de Jesus. E se eu falar assim, Deus me dá um carro. Não, peraí, não, dá um carro não, peraí. Deus me dá um carro em nome de Jesus. Eu sempre fiz isso, cara. E pior é que, assim, muita gente acaba se frustrando com isso, porque Jesus está garantindo, se vocês pedirem em meu nome, eu os darei. Peraí, tô com uma coisa errada. Eu falei, eu sempre pedi, nunca veio. Eu já cansei de ver pessoas expulsar demônio e falar, sai em nome de Jesus, e não sai. Entendeu? Eu falei, alguma coisa tá errada aí. Então, eu falei, não, cara, quem leu isso aí também, Vini, foi eu esqueci o nome dele, ele era advogado.
Charles Finney, ele questionou muito isso aí, cara. Eu tava lendo um pedacinho da biografia dele há muitos anos atrás, e ele falou assim, por que as pessoas pedem em nome de Deus ou de Jesus e não conseguem alcançar? Realmente, porque pensa assim, ó, é simples, se tá certo, se você faz o que é certo, tem que dar certo. Se você faz o que é errado, vai dar errado. Então, tipo, se não tá dando resultado daquilo que você tá fazendo, você tá fazendo do jeito errado. E eu até pensei... É daí que começa a despertar a ideia de Sim, eu até pensei que era questão de crença. Eu passei 10 anos da minha vida acreditando nisso aí, cara. Eu pensei que eu tô fazendo o mecanismo certo, que é falar e não pedir em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repeti isso várias vezes. Falei, mas não tá vindo porque eu não tô crendo. Falei, pronto, botei a culpa em mim logo. Falei, é melhor assumir logo a culpa porque Deus não tá errado. Mas tá bom. E fiquei nessa. Eu falei, cara, isso é frustrante. Você toda vez repetir em nome de Jesus, em nome de Jesus, já cansei de ver gente passar raiva e ficar ali insistindo, cansar, passar tempos e tempos ele expulsando demônios, expulsando enfermidade, orando por cura. Eu penso assim, se eu oro por... Jesus falou que a gente iria operar curas, expulsar demônios, tomar coisas mortíferas, e iria fazer tudo isso em nome dele. Por que as doenças não vão embora? É falta de crença? Não, eu sei que ele pode fazer. Mas pensa, olha que jogo difícil, né, cara? Pensa pra você ver, tá o cara na cadeira de roda. Eu falo pra ele assim, em nome de Jesus, levanta. Eu fiz o que tá escrito, né? Aparentemente, o que tá escrito. Aí a pessoa não levanta. O ministro já diz, não, mas eu eu sou um cara de fé. Aí a outra pessoa, não, mas faltou fé da pessoa que foi curada. Cara... Ou então acontece com uns e não acontece com outros. O ministro fica doido, cara. Primeiro ele não sabe. Acontece com... Um dia eu tento. Acontece. No outro dia eu tento de novo e não acontece. Nossa, Deus. Tem alguma coisa errada aí. E... beleza. Continuei lendo. Cheguei em João 15,16. Que diz... E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo em que meu nome pedirdes, ao Pai ele vos conceda. Falei, peraí, tá errado isso aqui ainda. Tudo que eu pedi, em nome de Jesus, o Pai tem que me conceder. E nada de aparecer as coisas. Entendeu? E pensa, no começo ele começou a falar de estar em meu nome. De repente, pedir em meu nome. O que ele quer dizer, né? Tô gostando desse negócio. E assim, eu penso que seria simples também. Seria muito fácil. É porque não faz sentido ele fazer. Eu preciso de dinheiro. Me dá em nome de Jesus. O dinheiro vai aparecer. Entendeu? Toda a nossa vontade, ela iria se resolver, iria ser concretizada com a simples frase, em nome de Jesus. Eu estou pedindo em nome de Jesus. E pior que ele ainda falou tudo que pedirdes em meu nome. Ele falou tudo, ele não falou eu vos qualquer... concederei. Sim. Aí depois no outro texto ele fala assim, o Pai vai te conceder também. Então tem duas pessoas aqui de quem cobrar. Imagina aquela moça querendo casar. Se Jesus não me der, eu tenho que arrancar do Pai. Imagina aquela moça querendo casar. Eu peço para Jesus, não deu. Eu peço para o Pai, não deu. É falta de fé. E eu continuava inseguro acerca daquilo. E continuei lendo. Cheguei em João 16, 24. Que fala, até agora nada pedirdes em meu nome. Eu falei, aqui já começou a fazer sentido. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quando ele diz, até agora nada pedistes em meu nome, eu já comecei a pensar, não faz sentido. Faz sentido falar... Ele estava conversando com os discípulos, ele fala assim, até agora vocês não pediram nada em meu nome, certo? Sendo que Jesus já os tinha enviado, já tinha curado, eles já tinham operado várias maravilhas, expulsado demônios e todos os espíritos se rendiam a ele, tanto que eles voltaram maravilhados quando eles viram tudo isso acontecer, o sobrenatural se manifestar. Sim. E só que Jesus acabou de falar, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Entende? Eu falei, então se nome é identidade, Jesus está dizendo para eles, então vocês não são filhos. Nossa. Até o momento vocês não são filhos. Até porque o propósito de Jesus não tinha se consumado ainda. Se fosse uma simples necessidade de fazer menção do nome ou dizer a palavra, eles já tinham feito demais. Porque eles tinham curado, expulsado demônio e operado várias coisas em nome de Jesus. Nossa. E... você vê como é que as coisas são, né? Gente, faz todo sentido. Aí vai, João 16, 26 e 27. Naquele dia, pedireis em meu nome. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não, o próprio Pai vos ama,
visto que vós me amastes e crestes que vim de Deus. Ou seja, chegaria um tempo em que não seria, eles já estariam rogando em nome de Jesus. Ou seja, eles estariam assumindo a identidade de Jesus já. Jesus está dizendo assim, vai chegar um dia que vocês já vão estar na minha identidade. E quando esse dia chegar, não vai haver necessidade de eu rogar ao Pai por vós. Peraí, você vai falar de novo. Estar na minha identidade. Cara do céu. Porque pensa bem. Pensa. Estar na minha identidade. Pensa. Gente, que forte isso aqui, cara. Quando ele diz, não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não, o próprio Pai vos ama. Ou seja, vai chegar um ponto que quando vocês se tornarem filhos, ele vai se relacionar com vocês assim como se relaciona comigo. Porque lá no início, olha a frase que ele soltou. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, a única estrutura capaz de te levar a um relacionamento com o Pai é a estrutura de um filho. E os discípulos eles não tinham essa condição ainda. Quando Jesus está falando aqui, quando vocês, naquele dia, pedireis em meu nome, e não haverá necessidade de rogar por vocês. Porque quando vocês se tornarem filhos, vocês já têm um contato direto com o Pai. Sim. Vocês vão poder se relacionar diretamente Sim. com Ele. Sim. Entende? Não vai haver a necessidade de eu rogar por vós. Ou seja, um filho que conhece o Pai te levar até eles. Porque o filho conhece o Pai. E o Pai conhece o Filho. E o Pai só acesso conhece o direto. Filho. E o Filho só revela o Pai para quem ele quiser. Ele estava revelando para os discípulos teriam a condição de serem filhos e ir diretamente ao Pai, sem a necessidade de Jesus. Ó, pra você ver, você já tem um mecanismo completamente diferente. Você já tem um mecanismo de Pai, Filho revela o Pai, Pai, Filho revela o Pai, Pai, Filho revela o Pai. Você já tem um outro mecanismo de funcionamento completamente diferente que a gente está acostumado a ver. Que incrível, cara. E entra aquela ideia. Puxa. Jesus ele é o caminho para nos levar ao Pai. Depois que ele nos leva ao Pai, nosso contato é direto com o Pai. Quando ele uma frase que você disse uma vez que me fez pensar, eu já devo ter falado umas 400 vezes para todo mundo. Wagner, Jesus, ele é o centro, mas não é o fim. Não é o fim. Justamente porque ele é o caminho que leva a algum lugar. Então, o propósito dele é revelar o Pai. Quando ele revela o Pai, as pessoas se tornam filhas, elas têm um contato diretamente com o Pai. Não há mais essa necessidade de Jesus estar rogando por nós, entende? Ele roga por nós, tanto que ainda há essa ideia de que Jesus é o advogado, que está à destra do Pai e que ele roga por nós. Mas ele só roga por nós enquanto não somos filhos. É aí que está o segredo. Enquanto eu peco e eu não sou filho, Sim. eu dependo de Jesus para ele rogar ao Pai, para que ele me perdoe, para que ele me defenda, seja o meu advogado. Mas se eu me torno filho... Filhos não precisam de advogado, eles têm um pai. Exatamente. Por que eu teria... Qual seria a necessidade de ter um advogado para eu ter contato com o meu próprio pai? Imagina, gente. Imagina que coisa sem lógica, sabe? Não encaixa isso para a estrutura de um filho. Não faz sentido nenhum. É claro. E principalmente com a figura que as pessoas têm distorcido do pai, Vini, de falar assim, não, mas Deus é um Deus vingador, Deus é um Deus mau, ele é um Deus ruim. Juiz. Cara, imagina, ele é um... Então, tipo, eu preciso que Jesus, o bonzinho, vai tentar apaziguar o pai bravão, porque afinal de contas eu fiz muita besteira. Não, cara, ele é pai, ele... Existe a necessidade de Jesus advogar a nossa causa quando nós não somos filhos. Principalmente quando não temos consciência daquilo que a gente está fazendo. Meu Deus. E então, cheguei em João, capítulo 17, versículo 6. Esse capítulo é forte. Que aqui começou a estreitar mais ainda. Aí não teve para onde correr. Esse sabe? capítulo é forte. Olha o que ele diz. Manifestei o seu nome na terra aos homens que me destes do mundo. Pera, calma. Pelo amor, eu vou morrer aqui, velho. Olha pra você ver que loucura, mano. Manifestei seu nome. Que nome? Que nome que ele manifestou na terra? Exatamente. Ele não manifestou nome nenhum na terra. É aí que eu pensei. Primeiro ponto. Os judeus, eles pegaram o tetragrama. O Yud, Rei, Vav, Rei. Eles preservaram com tanta potencialidade a pronúncia desse nome que a geração dos judeus que ganharam a pronúncia desse nome morreu. Eles morreram, enterraram a pronúncia e até o dia de hoje ninguém sabe pronunciar.
Eles eram com a ideia do Jeová, que na realidade no hebraico não é Jeová, é Iova, muda, mas não tem nada a ver. A estrutura maçorética para tentar acentuar, colocar as vogais dentro do Yud, Rei, Vav, Rei, não é assim. Literalmente não é. Não é uma coisa assim plausível que você fala, não, é exatamente aquilo. Não é, absolutamente não é. Ah tá, se aquele nome do Eterno, nome de Hashem, nome de Deus, e que seja, foi anunciado, não foi pela boca de Jesus, porque Jesus nem usou esse nome. Sim. Aí, afinal de contas, que nome que ele disse? É mais uma forma de você perceber que, tipo, Exatamente. nome não tem nada a ver com nome. E detalhe, ele diz, manifestei o seu nome. Isso. Ele não disse, eu Declarei, falei o seu nome. Eu não revelei o seu nome, eu não declarei o seu nome. Ele diz, eu manifestei. Não se manifesta o nome. Você sabe a alegria que eu tenho de ver você falar essas coisas, cara? Eu fico louco, velho. Imagina que eu vou te apresentar para outra pessoa. Eu digo, o nome dele é Wagner. Eu não vou manifestar o seu nome. Como é que eu manifesto o seu nome? Como é que se manifesta o nome? Gente do céu. Se apresenta. Se declara. Revela. Se pronuncia. Revela. Entende? Existe uma diferença entre pronunciar e manifestar. Que coisa Quando eu vi tremenda. que... Eu tô cheio de faniquita aqui, eu já tô mexendo tudo, eu não consigo. Quando eu vi que Jesus disse, manifestei o seu nome, eu falei, manifestar é diferente de pronunciar. Jesus nunca falou o tetragrama, ele nunca falou, o nome de Deus é tal. Ele apresentou como ele enxergava aquele ser lá de cima com quem tentava se relacionar os judeus. O que me fascina, Vinícius, é assim, por que isso não desceu antes? Já li tantas vezes, o livro de João é o que eu mais li na Bíblia. É o que eu tô vendo acontecer contigo, assim, eu paro e percebo, porque assim, antes da realidade de filho chegar, eu já havia tocado na Bíblia Sagrada inúmeras vezes, e cara, eu tô tremendo, e tipo, por que essas coisas não aconteciam antes? Por que boom, não dava esse boom? Eu percebi que inteligência é subjetiva, eu entendi relativa, eu entendi que a capacidade de eloquência, de oratória, isso tudo é relativo. Uma vez que a realidade do pai chega dentro de você e você recebe a realidade de filho, cara, não tem mais pessoas mal esclarecidas, incapazes de pronunciar, incapazes de falar, nem nada. De repente... Não que eu te visse assim antes, mas, meu amigo, é muita coisa pra sair de uma cacholinha igual a minha. Ah, com certeza, cara. Muita coisa pra inventar, né? Cara, é muito inventar bonito, cara. E arrumar a fundamentação. Sim, faz muito sentido. É muito fechado. Assim, Vini, com toda a simplicidade do mundo, você sabe que eu já estudei um pouco. Uhum. É muito fechado. Entende? Até pra eu te criticar textualmente aqui, pra mim é difícil, porque faz tanto sentido que eu não consigo. Cara, pelo amor de Deus, continua que tá muito bom. Aí, quando eu Você vi... consegue... Dá pra repetir o finalzinho que você falou ou não? Você acha que dá? Qual parte? Você falou sobre... O finalzinho que você tá falando... Que ele veio manifestar. E que manifestar seria diferente de pronunciar Isso. o nome de Deus. E ele está declarando para Deus que havia manifestado o nome dele. Aí eu comecei a observar, eu lembrei de como Jesus apresentava a Deus. E ele sempre apresentou Deus na figura de pai. Entende? Aí eu entendi. Falei, se nome é identidade e Jesus está manifestando o nome dele, ou seja, Jesus manifestando a identidade dele aos homens do mundo, ele está revelando quem ele está dizendo o seguinte, Nossa. ele está mostrando quem o pai é. Ou seja, ele está manifestando o que aquele ser com quem todos tentavam se relacionar, quem ele é de verdade. E ele é pai. Nossa. Pai é quem ele é e não como ele se chama. Você vai entender? Pai não é a expressão, não é o vocábulo pelo qual ele atende. Pai é... é a realidade de quem ele é. Isso. É a identidade de quem ele é. Cara, no livro de... É a essência dele. É até mais que a essência, eu acredito, Vini, porque assim, no livro... Não descomungando o que você disse, no livro de Êxodo em si, eles perguntaram para Moisés assim, Deus falou para Moisés assim, Moisés, eu quero que você vá lá e anuncie para Faraó em si e por aí vai. Se teve uma oportunidade na Bíblia, cara, de Deus dizer o nome dele, de Deus literalmente dizer o nome dele, foi ali, cara. Moisés falou assim, Deus, e o que direi a eles acerca do Senhor? O que eu vou falar acerca de quem o Senhor é? Sabe?
Ele não diz a eles que eu sou o braço forte de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e por aí vai. Pelo contrário, há uma diferença verbal no hebraico, quando você vai estudar o hebraico. Na nossa tradução está escrito eu sou o que sou, mas no hebraico em si está escrito eu serei o que serei, porque eles não conjugam o verbo no presente. Eles conjugam no passado ou no futuro. É uma diferencinha que não muda muito o sentido, só fica mais bonito ainda. Ele disse eu serei o que serei, mas vamos usar a nossa tradução, eu sou o que sou. Ele não disse que ele é o que ele faz, ele não disse que ele é o que ele representa, ele não disse que ele é o que ele tem, ele disse que ele é o que ele é. Só que quando você pega no tempo verbal correto, eu serei o que serei. Por quê? Porque a forma como eu enxergo ele determina o que afinal de contas ele é para mim. Exatamente. E quem começa a ler a Bíblia do Gênesis errado, o que eu chamo de Gênesis errado? Vini, você tem o Gênesis errado, que é o Bereshit, que é o início, né? Que tá lá no Antigo Testamento, que a gente chama, né? E você tem o verdadeiro Gênesis, que é Jesus, que ele é o princípio de todas as coisas. E, cara, quando você ouve pessoas que não sabem quem Deus é, porque, gente, desculpa, assim, eu peço, eu não tenho problema com ninguém no Antigo Testamento, mas Jesus, ele disse uma frase maravilhosa. Jesus, ele falou assim, ó, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então nós podemos esquecer das demais pessoas. Então se tem alguém que tem propriedade, né, Felipe, de falar quem o Pai realmente é, esse alguém é Jesus. E, cara, Jesus, ele literalmente fez o que você está falando. Ele veio trazer a identidade de que ninguém do Antigo Testamento conseguiu enxergar. Não é isso que você está dizendo? Uhum. Então, tipo, cara, perguntaram, quem é você? Ele falou assim, eu serei o que serei. Por que eu serei o que serei? Porque Jesus estava vindo, cara. Exatamente. Detalhe, gente, Jesus não apresentou o Pai dizendo como ele era. Ele não disse assim, o Pai é assim, é assim, é assim, é assim. Ele disse, eu manifestei. Por quê? Quando ele disse manifestei, sabe o que eu lembrei? Da conversa dele com Felipe. Felipe falou assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele, eu tô aqui com tanto tempo com vocês. Como é que você me pergunta, pede, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Exato. Ou seja, ele está manifestando o Pai. Exato. Entende? Ele está manifestando o Pai naquele momento. E aí entra aquela questão de que Jesus era a luva do Pai. Jesus, ele era apenas uma película. Quem estava agindo dentro dele era o próprio Pai. O próprio Felipe falou isso, né? Jesus falou para Felipe, as palavras que eu digo e as obras que eu faço, isso, não sou eu quem as faço, é o Pai que está em mim quem faz as obras. Que é isso, gente? Imagina, Jesus é igual... Jesus era praticamente neutro. Pensa, é igual o Peter Parker, né? Quem já assistiu aquele... Do Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Ele tem aquela roupa bonita dele, que é a roupa do super-herói, mas quem tá dentro é o Peter Parker. Então, aquela roupa bonita é Jesus, mas quem tá dentro é o Pai. Agora faz sentido a profecia. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus está dizendo para Felipe, quem vê mim vê o Pai. Ele veio manifestar o Pai, ou seja, ele Deus conosco. Então, quando ele disse, manifestei o teu nome aos homens, ele está justamente cumprindo a profecia. É Deus, o próprio Pai, vindo aqui na terra e se manifestando às pessoas. Por isso a profecia, Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus habitando no meio dos homens, através de Jesus. Manifestei o teu nome, ou seja, o Pai no Antigo Testamento, ele disse, eu serei o que serei. Jesus, ele veio cumprir essa frase, eu serei o que serei. Eu serei o quê? Jesus veio manifestar o que ele será, para nós todos. Pai. Cara, quando o Pai falou para mim assim, Vini, ele falou assim, Wagner, o desenho do meu governo está em Abraão. Só que as pessoas não entenderam, eles entenderam tudo errado. O desenho do meu governo está em cima de Abraão, ou seja, você tem um pai com uma multidão de filhos. Eu não disse que Abraão é o pai de muitos filhos. Como o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, então Abraão, ele é literalmente a figura representativa de Deus, no bom sentido, não que ele seja Deus, mas o povo somos nós em si, a areia do mar, o grão em si, como filhos. Então, ele já veio trazendo desenhos
vagarosamente, devagar, de uma forma bem cautelosa, para mostrar como seria a estrutura do governo dele. Quando chega em Jesus, ele já não fala mais por enigma, já não fala mais. Ele já vem manifestando, ele já vem revelando do jeito que você está dizendo. Exatamente. Ele já vem colocar para fora a identidade. Gente, infelizmente, assim, Vini, eu sou grato ao Pai de todo o meu ser, de todas as fios do meu coração, porque se Jesus não tivesse vindo, Vini, cara, nós íamos ter uma figura absurdamente distorcida de quem Deus é. Nós íamos enxergar ele como um monstro, mas Jesus ele veio manifestar quem esse ser que a gente chama de Deus afinal de contas. Ele é um pai. Eu ainda lembrei de outra profecia cara, agora. Isso é muito lindo. Eu ainda lembrei de outra profecia que diz que... Eu tô tremendo, cara. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado estava sobre ele. Ou seja, Jesus ele não veio ser sozinho. Ele trouxe um governo sobre ele. Ele não era o governo, ele trouxe o governo. Exatamente, porque a palavra principal é governo. Como Abraão veio manifestar a figura de quem Deus era, Jesus também veio manifestar a figura de quem Deus era. Tá entendendo? Ele não veio ser sozinho. É por isso até que diz que ele, mesmo na posição que ele estava, ele não usurpou por ser Deus. Entendendo? Ele se anulou para que o Pai fosse manifesto aos homens. Sim. Só enquanto você lê, para você não ficar um pouco perdido em duas informações que eu vou dizer, quando ele fala de principado e ele fala de governo, a palavra basileia é a mesma coisa, para você não ganhar, porque infelizmente nós colocamos sentidos em cima de palavra. E uma outra coisa que o Vini disse também aqui que é muito importante, e eu sei que, acho que eu estou entendendo que o pai quer que eu explique isso. Algumas pessoas podem questionar, algumas pessoas que estudaram um pouquinho podem questionar a questão de uma virgem. No Antigo Testamento, quando você vai estudar, no caso, a Tanar, você observa que a palavra, Vini, para donzela, a palavra ali, para virgem, não é virgem no hebraico, é donzela. Ou seja, uma jovem em si. E essa jovem que está ali, ela não está dizendo se ela é virgem ou se ela não é virgem. Até um rapaz me questionou e falou assim, cara, como é que eu posso acreditar no Novo Testamento que fala uma mentira? Ele é um Novo Testamento que vai fazer uma coligação com o Antigo, só que no Novo Testamento diz que a profecia é uma virgem. No hebraico não está escrito isso. No hebraico está dizendo uma donzela. Não tem problema nenhum. No hebraico está dizendo que a donzela não fala que é virgem, não é virgem. Mas no grosso modo, no final das contas, Jesus nasceu de uma virgem do mesmo jeito. Se a profecia disse que era ou não era, o que no Antigo Testamento destacou como sombra foi que era uma donzela. Porém, Jesus nasceu de uma virgem. E na própria narração do texto diz que ela não havia conhecido o homem ainda. Exatamente. Então, se lá estava virgem ou não... Esse que é o problema. Às vezes Maria era virgem. A crítica textual... A profecia, mas Maria era a crítica textual ela é meio cega às vezes, sabe, Vini? Porque a pessoa fecha a cabeça dela e não consegue perceber o contexto geral. Será que não dá para parar, prestar atenção e ver que, tipo, não tá escrita a mesma coisa? Quando a pessoa estuda, ela enxerga o que ela quer. O tradutor, o que o tradutor fez? O tradutor, ele organizou as informações. O que ele não deveria era afirmar, na tradução nossa, que lá está escrito que é virgem. Entendeu? Só que ele deve ter feito algum médio entre essas duas partes. Assim, cara, a diferença entre a verdade que foi contada com algum trecho que não desqualifica a verdade e há uma diferença entre uma verdade que na realidade não é verdade, é mentira, entendeu? São coisas completamente diferentes. Até a cultura de quem traduziu também é diferente de um judeu. E manifestei o teu nome. Cara, pensar nisso, Vini, que você está dizendo assim, me faz assim ficar, sabe, atônito, porque, puxa, pensa, se Jesus não tivesse vindo à Terra, quando que nós poderíamos enxergar Deus como Pai? Nunca, cara, nunca. A melhor figura que encontramos no Antigo Testamento, até onde eu consigo enxergar, seria a figura de Davi, porque todos conhecem Davi como um homem segundo o coração de Deus. Sim. Beleza? Um homem segundo, tá falando que é um homem segundo o coração de Deus. E no momento de pecado dele, ele declarou para Deus, esconde a tua face dos meus pecados. Ou seja, eu estou errado, se afasta de mim. E Jesus, quando estava na cruz, no pior momento da vida dele, onde ele estava carregando nosso pecado, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, ele estava chamando a atenção de Deus de volta, que legal, e atraindo a paternidade de Deus aos homens. Olha pra você ver, cara. A diferença Deus de um filho céu, para... cara.
Olha a diferença de figura que ele tinha, sabe? A figura que Jesus tinha do pai era totalmente diferente. Não, e pra você ver, a figura que você tem determina o seu comportamento e determina como que você enxerga seu pai. Que isso, gente? Pensa, isso não significa que Deus se afastou de Davi. Davi que disse, afasta de mim, vira o teu rosto de mim, porque eu tô cheio de pecado. Entende? Cara, é justamente assim que a humanidade hoje se comporta, Vinícius. Por exemplo, quando eu percebo que eu estou em pecado, eu já fui treinado, eu já fui programado, eu já fui... já inculcaram dentro da minha mente, dentro da minha alma, que eu preciso me afastar de Deus, porque afinal de contas eu estou impróprio para ficar diante dele. Só que peraí, gente. Primeiro ponto crucial. Quem associou a palavra Deus a Deus não foi Deus, foi os homens. Quem criou essa palavra para tentar identificar quem esse ser foi alguém. Não foi ele que se identificou como Deus. A única vez que perguntaram quem era ele disse, eu serei o que serei. Ele não disse que ele era Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, o problema não está com a pessoa que é pai de Jesus. O problema está com a figura que nós criamos desse ser que nós intitulamos como Deus. Entende? Então, assim, Davi, como não tinha um relacionamento com ele como de um pai, ou seja, não enxergava ele como um pai, no presente momento que ele pecou, ele falou, não, eu tô tão sujo que o senhor não é digno de ficar perto de mim. Jesus já veio fazer uma coisa completamente diferente. Por isso que ele... As coisas dessas, né? Por isso que ele veio restaurar o tabernáculo de Davi. Pegou? Por isso que ele veio restaurar o tabernáculo de Davi, porque a forma como Davi, como casa de Deus, como moradia do Eterno se comportava, não era a forma correta. Peraí, gente, Davi tinha meia dúziazinha de pecados. Jesus estava com o pecado da humanidade inteira. E detalhe, Jesus estava com o pecado do passado, do presente e do futuro. Às vezes as pessoas não entendem isso. Presta atenção, Jesus nos perdoou, justificou e nos redimiu. Redimir do passado, perdoar do presente, justificar do futuro. Então ele nos perdoou do passado, do presente e do futuro. Então, meu amigo, pensa num monte de pecado em cima de Jesus. E Jesus, com tudo aquilo, olha pro pai e fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Olha pra mim, o senhor é meu pai. Não me desampara. Não se afasta, não. Jesus não disse isso na Bíblia, mas eu vou dizer uma frase que pra mim faz sentido agora ver Jesus olhando pro pai. O pai falou pra mim assim, Wagner, as tuas atitudes não me definem. Os teus pecados não definem quem eu sou. Eles não definem as minhas atitudes, nem com você, nem com as pessoas que estão ao seu redor. Não teria lógica. Isso... Uma atitude sua é modificar o caráter de quem ele é. Não pode, cara. Não tem Meu lógica Deus, cara. Peraí, eu vou repetir de novo. Davi, no ápice do pecado dele, ele olha pra Deus e fala assim, Deus, afasta-te de mim porque eu tô imundo. Quando eu tô afastado dos meus pecados, isso, cara? Olha o comportamento de uma pessoa que não é filho, de um bastardo. Olha o comportamento, até a palavra bastardo é pesada, né? Olha você vê. Ele age por medo. Entende? E por realidade. Como ele não enxergava Deus como pai, a primeira coisa que ele fez foi se comportar com alguém distante, alguém diferente. Pensa, Vinícius, eu sou pai hoje de 3 menininhos lindos e minha esposa está grávida do quarto menino, né? Primeira mão. Ou menina, né? Não sei, a gente vai ver agora, já tô falando aqui, nem sei. Eu acho que é uma menina, mas tudo bem. Que seja. Se meu filho quebrar um prato, ele não vai deixar de ser meu filho. Se ele for agressivo comigo ou com a mãe dele, eu não vou deixar de amar ele pelo que ele fez. Por mais que aquilo possa me deixar entristecido. Como o pai mesmo me explicou, o pai não fica ofendido com ninguém. Porém, incomoda o coração dele. E a tristeza é uma estrutura vinda do amor. E se a gente se entristece é porque a gente ama. Agora imagina, Davi não enxergava Deus como pai. Davi enxergava Deus como Deus. Só que Davi já era mais saidinho. Você mesmo já percebeu. Sim. Ele era um cara que já enxergava o negócio um pouco mais diferente dos demais. Tanto que Davi tinha... O olhar estava sempre em cima dele. Imagina, como modelo. Perdoa-me, eu revelarei aos pecadores o caminho que eles têm que andar. Que isso, gente? Algo parecido com isso que ele disse. Olha pra você ver como é que a cabeça dele já tinha uma consciência mais parecida com a de Jesus. E... pensa pra você ver, no momento que ele pecou, ele pede a Deus que se afaste diante dele, porque afinal de contas ele tinha pecado. Vinícius, Jesus na cruz, do jeito que você diz. O que é isso, gente? Isso aqui é o Pai no céu. Eu vou voltar umas 400 vezes. Jesus na hora crucial. Cara, você não sabe a alegria que eu tenho de escutar isso da sua boca, cara. No momento crucial, Jesus olha pro Pai e fala...
afasta de mim, não foge de mim, não fica longe de mim. Eu sou seu filho. Isso entra no meio daquele texto de Isaías 59. Gente, isso confronta totalmente. Timóteo 2,15 ou 2,5. Antigamente havia só um mediador, Vinícius, entre os céus e a terra. Havia um mediador só, que era o pecado e as iniquidades. A Bíblia diz que o pecado afastava Deus do homem, a iniquidade fazia... O pecado escondia a face de Deus, é isso? E a iniquidade afastava Deus do homem. Ou era vice-versa, um dos dois. Às vezes eu confundo. Igual Caim e Abel, um mata o outro, eu mato todo mundo, cara. Nossa, mas como é que eu faço uma bagunça aqui às vezes? Mas que seja. Antigamente existia algo que no caso era iniquidade. Suas iniquidades faz separação entre o homem e Deus. Isso, as iniquidades e o pecado fazia a separação. Escondia a face de Deus do ser humano. Uma das coisas que mexeu muito comigo é que nessa época existia a iniquidade e o pecado que fazia separação de Deus e da face de Deus do ser humano, que são duas coisas diferentes. Outra hora a gente pode mencionar. Em Timóteo 2,5, 2,15 está escrito que há um só mediador. Quando eu falo de um só, significa que já não é mais dois. Antes era dois, agora é um só. Das coisas que mexe também comigo é o seguinte, que antes o pecado e a iniquidade fazia separação entre o homem e Deus. Hoje, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a iniquidade. Porque quando ele fala assim que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus pisaduras, hoje estamos livres. Nesse mesmo texto diz que a nossa iniquidade foi lançada sobre ele. Quando fala de iniquidade, está falando de bagagem geracional, está falando de uma identidade geracional, entende? Ou seja, hoje eu não preciso carregar o passado que os meus pais tiveram. Ezequiel diz que os pais comem uvas e os dentes dos filhos ficam embotados, ou seja, ficam com cárie. Ou seja, meu pai comeu doce e eu vou ficar com cárie? Em Jesus, e por causa de quem ele manifestou, que no caso é o Pai que a gente está falando, nós não somos mais obrigados a viver isso. Sim. Gente, isso é incrível, cara, porque assim, hoje, na realidade de filho, eu não preciso mais. Gente. Não há necessidade de a gente ficar se abraçando com o pecado. Gente do céu, cara. Hoje, em Timóteo 2,5... Paulo entendeu isso, quando ele diz que nada nos separa do amor de Cristo Jesus. Timóteo 2,5 diz que o único que media hoje a gente e Deus é o próprio Jesus. Então isso significa, e Jesus provou na cruz, que o pecado não distancia. Ô Vinícius, pelo amor de Deus, se chega menino na boca de fumo, ele tá lá na boca de fumo e ele fala assim, cara, eu devo estar muito loucão mesmo, velho. Eu falei, por quê? Na época ele, Wagner, o que aconteceu? Cara, tu acredita que eu escutei Deus falando pra mim que eu tinha que virar pra esquina aqui porque a polícia tava chegando, velho? Cara, o diabo não ia fazer isso, né, velho? Eu falei, não, por que não? Ele não quer que você seja pego. Mas não, cara, não foi diabo não, velho. Eu sei que é Deus, minha mãe é crente. Fui crente metade da minha vida, eu sei que voz é essa que fala comigo. Cara, Deus me deu livramento, eu ia tomar um tanto de tapa dos PM. Vários jovens, Vinícius, já falaram isso pra mim. E se você parar pra prestar atenção... As vezes que você mais conseguiu ouvir a voz de Deus foi as vezes que você mais sentiu em pecado. Eu, por mim, a hora que eu tô mais desesperado, a hora que eu mais tenho facilidade de conversar com Deus, eu não tô dizendo fique desesperado e converse com Deus. Eu tô dizendo que a hora que eu mais precisei, as horas que eu mais me senti em pecado, os cultos mais poderosos que eu tive foram épocas que eu tava me sentindo extremamente em pecado, ou épocas que eu errei e fiz coisas erradas. Sabe, eu nunca adulterei, nunca traí minha esposa, nunca fiz nada nesse aspecto, mas pequei inúmeras vezes e errei inúmeras vezes. E as épocas que mais isso acontecia, Vinícius, eram as épocas que os cultos eram mais incríveis e poderosos. Eu falava, Deus, eu não te entendo. Ele falou, Wagner, eu te prefiro do jeito que você tá aí agora. Porque assim você reconhece quem eu sou e quem você é. Então, assim, hoje Jesus provou na cruz do jeito que você está dizendo aqui, é o que está escrito. Jesus provou na cruz que o pecado não distancia a gente dele. Ele não separa a gente dele. Cara do céu, cara. Pelo contrário. Davi falou, afasta porque eu estou em pecado. Jesus falou assim, eu preciso do Senhor. O Senhor não pode afastar de mim. O pecado não faz divisão entre eu, Senhor, porque eu estou aqui hoje como teu filho para acabar com esse negócio. Hoje eu estou aqui para dizer que o único mediador que fica entre o Senhor e os homens sou eu. E a partir de hoje a história muda. A partir de hoje o que faz divisão entre eu e o Senhor é eu. Ele se tornou o centro. Ele se tornou o centro, mas não o fim. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Isso é incrível. Continua que tá incrível. Lá. Continua que eu tô fascinado. Tem João 17, versículo 11. Esse capítulo 17 é incrível.
já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo. Eu vou para junto de ti, Pai Santo. Agora é o pedido de Jesus. Guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Eu falei, fechou. Em teu nome, gente! Guarda-os em teu nome. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, Pai, torna eles teus filhos. Quando ele disse, guarda-os em teu nome. Ou seja, ele estava pedindo, torna eles teus filhos. Porque depois ele diz assim, o nome que tu me deste. Ou seja, você me fez seu filho. Certo? Identidade. Porque se eu sou seu filho é porque eu tenho a mesma identidade que você. Eu tenho a sua identidade. Incrível, gente. Então, guarda-os em teu nome, torna eles teus filhos, o nome que tu me deste, assim como eu também sou seu filho, para que sejam um, assim como nós. Ou seja, o pai ele é um com o filho. O pai ele era um com Jesus. Ele podia agir livremente dentro de Jesus pelo fato dele ser filho. E por isso ele diz... para que sejam um, assim como nós. Ou seja, eu quero que eles também tenham a sua identidade, eu quero que você tenha a liberdade de operar dentro deles e que você se manifeste dentro deles, assim como você tem a liberdade de se manifestar dentro de mim. E detalhe, é o que está escrito na Epístola de João, quando nós pedimos aquilo que Deus quer fazer, Ele nos concede. Ou seja, Jesus, ele parou ali e começou exatamente a pedir tudo que o Pai queria que ele pedisse. É nessa hora que... Pai, eu quero que eles tenham a sua identidade. Por quê? Porque o que o pai quer é que nós tenhamos a identidade dele. Os filhos têm que ter a identidade do pai. E aqui ele estava finalizando o processo do propósito dele, que ele veio cumprir aqui na Terra. Porque aqui ele está pedindo para Deus nos tornar filhos dele, que isso não era possível. É tanto que lá em João capítulo 1 diz que ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ou seja, não existia essa condição, não existia essa possibilidade. Isso é forte. Não significa que ele já nos tornou. Ele nos deu a condição de ser filhos. Forte, cara. Entende? Ele nos deu a possibilidade de nos tornarmos. Deu-lhes o poder. Quando essa palavra eu fui estudar. Porque não é poder de físico sobrenatural, é poder de condição. De possibilidade. Agora é possível. Isso. Eles se tornarem teus filhos. Eu vou te falar uma coisa, eu fico doido. Então, a partir daquele momento, daquela oração de Jesus, logo depois ali ele sai pro Getsemane. Para finalizar o pedido dele. Contexto, cara. Olha o contexto, o fundo histórico. Que incrível, cara. Detalhe, ele pede sela como oferta. Forte. E, bom, versículo, eu li o 11 agora, o 12. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me destes. Ou seja, você me deu uma identidade e eu guardei eles na identidade que você me deu. Eles não eram filhos, mas eu os tratei como filhos. Cara, talvez eu vou passar na frente do que você vai dizer. Se eu passar, você me perdoa. Jesus falou isso, gente, pelo amor de Deus. Jesus chegou antes da ressurreição. Depois ele ressurgiu dos mortos e apareceu no início. Ele fez até aquela menção de Pedro, no livro de Pedro, fala assim, diga aos discípulos e a Pedro que eu me encontro com eles. Mas teve uma coisa incrível que Jesus disse para Madalena. Jesus disse assim para Madalena, Madalena, antes de Jesus morrer, Jesus disse que ele era, já não sois mais meus servos, sois meus amigos. Você lembra que Jesus disse isso? Sim, depois, isso, cara. E Jesus, é uma maquininha, né? E Jesus disse assim, quando ele ressuscita, diga aos meus irmãos. Ué, engraçado. Antes de morrer era amigo. Agora já é irmão. Que eu me encontro com eles, na frente, no caso, né? Que... No caso, o Deus deles é o meu Deus, ou o meu Deus é o Deus deles, e o meu pai é o pai deles, ou o pai deles é meu pai, é o vosso pai. Gente do céu, Vinícius, eu vou descabelar. E aí o versículo continua. Quando ele diz, guardei-os no nome que me deste, ou seja, dizendo que ele tinha dado tratamento de filho para os discípulos, ele finaliza dizendo assim, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. Aí foi que fechou para mim aqui. Eu falei, peraí, ele está falando de nome. Eu estou aqui na dúvida se nome é identidade, beleza? Depois ele diz, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Peraí, mas o contexto não estava falando de filho. Ou seja, ele está justamente dizendo que nome é identidade. Ele está falando assim, eu os tratei como filhos. Nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ué, então
Então, Com tudo essa que ele fala está aqui desenrolando está é dentro fechando de um no contexto de filho. Ah, gente. Toda a fala dele se resume se fecha dentro de um contexto de filhos. Meu Deus do céu. Porque para ele destacar que o que se perdeu era filho da perdição, os que não se perderam eram filhos de Deus. Que coisa mais linda. Gente, que coisa linda, cara. E assim, Jesus estava falando que havia guardado eles no nome dele. Tipo assim, ele estava guardando e cuidando deles como filhos, porque aquilo não havia acontecido com eles ainda. Eles não haviam decidido se tornar filhos ainda, até aquele momento. Nem havia possibilidade. Exatamente. Então, eles não poderiam desfrutar das mesmas coisas que Jesus, justamente por causa disso. Talvez seja por isso que eles puderam operar como Jesus. Mas Jesus não usufruir de uma vida de um filho. Não usufruiu de uma realidade. Vinícius, você não perde, pelo amor de Deus. É que isso aqui... Nossa. As pessoas hoje confundem, Vinícius, ser usados por Deus com se relacionar com Deus. Isso aqui dava até outro momento pra gente estar junto. Em Mateus 7 diz sobre isso. Quando ele fala... em teu nome eu expulsei demônios, operei maravilhas, eu profetizei, eu fiz várias coisas. Ele fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Ou seja, se eu não conheço, é porque no mínimo você não se relaciona comigo. Porque só se conhece quem você se relaciona. Conhecer, ele vem depois do relacionamento. Você começa a se relacionar para conhecer alguém. Sim. Entende? Exatamente. As pessoas hoje elas confundem muito isso. Elas confundem saber quem é com conhecer. O critério deles de medir, o critério deles para identificar se eles são filhos de Deus ou não, é se Deus os usa ou se Deus não os usa. Na realidade, ser usado por Deus não determina ter um relacionamento com Deus ou não. Você consegue me entender? E é justamente o que você está dizendo. Eles operavam milagres ou coisas que Jesus fazia, mas não tinham o relacionamento que Jesus tinha. Até esses dias para trás eu publiquei algo no Facebook sobre isso. Eu falei, gente, as pessoas hoje que têm experiências, elas acreditam que experiências é a prova de um relacionamento. Pelo contrário, a maioria das pessoas que têm experiências com Deus ou que são usadas por Deus, quando chega na hora do relacionamento, elas patinam, elas se perdem, elas não sabem o que é, elas ficam completamente perdidas de entender o que é, o que não é e como é que funciona. Por quê? Porque ser usado por Deus, até uma mula foi. Segundo a Bíblia, até o diabo é. Exatamente. E o diabo não é filho de Deus, e nem tampouco a mula. Tanto que aqui nós já temos o filho da perdição, e nós temos ali uma mula, um animalzinho, mas nós temos do lado o filho de Deus, que é Jesus. Cara do céu. Meu Deus. E aí, meu guerreiro? Vamos lá. João 17, versículo 25 e 26, que diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Certo? E estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome. Ou seja, Jesus tornou possível os homens conhecer a Deus. Sim. Como Pai. Sim. Só que até aí tudo bem. Tá normal essa frase. Até a vírgula. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, vírgula, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome. Se nome é só uma palavra? É uma palavra, um vocábulo pelo qual você atende. Como é que eu vou continuar isso? Imagina que eu te apresento para uma pessoa. Esse é o Wagner. Acabou. A pessoa já te conhece. Daqui 40 Se conhecer é isso... É o seguinte... Acabou. Ele é o Wagner. O que mais que você tem pra falar? O nome dele é com W. Isso, A, Vinícius. G, N, E, R. Wagner. Daqui uma semana... tem o sobrenome, Ribeiro. Não, eu já te apresentei uma vez, mas eu tenho que fazer você conhecer ele de novo. Esse é o Wagner, viu? Não tem lógica. Jesus não ficou aqui repetindo supostamente o nome de Deus, sabe? Mostrando o nome dele de frente para trás, de trás para frente, soletrando o nome de Deus. Sim. Até porque Pai não é o nome dele. Pai é quem ele é. É a identidade dele. Por isso ele disse, eu fiz eles conhecer o seu nome e vou continuar a dar-lhes de conhecer o seu nome. Porque se fosse Ou seja, não parou enquanto ele estava na Terra. Isso permanece até o dia de hoje. Exatamente. Cada dia que passa, ele está nos apresentando o Pai. Ele está nos fazendo conhecer quem é o Pai. Ele é o nosso líder. E se fosse uma questão simplesmente de nome, o nome que ele deu a Deus foi Pai. Perguntaram para ele quem ele era, se ele disse, ele é Pai.
Ele literalmente declarou com a própria boca dele que ele é pai. Ou seja, se nome fosse nome, ele faria aquilo que os judeus antigos perderam. Ele declararia a pronúncia do Yud-Rei Vav-Rei. Mas não foi isso que ele fez. Quando ele foi descrever quem era esse ser, ele descreveu esse ser como pai. Foi o que ele fez. Ou seja, ele nos transferiu manifestando a realidade de quem esse ser é. Gente do céu. Gente do céu. Meu Deus. E aqui se encerrou. Para mim, ele deu de argumento. Não, mas não tem como fugir dessa realidade mais. Você dizendo isso, Vinícius, o que mexe comigo assim, ó. Se nós pararmos hoje para definir o que é Deus, quem Deus é, se nós formos parar para definir assim, ó, quem é Deus? Deus, o que Deus é? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, salvação, Deus batiza com o Espírito perdão, Santo, perdoa, Deus cura, Deus transforma, salva, liberta e leva para o céu. Ele faz tudo isso. Tá, isso tudo define a palavra Deus. A pergunta é, a palavra Deus define quem esse ser é? É essa a minha maior pergunta. A palavra Deus não define quem esse ser é, porque se definisse ele mesmo se intitularia como Deus de Israel, o braço forte, assim subconsequentemente. Deus, lendo o Tanar, que é o Antigo Testamento, e lendo a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, eu estou usando alguns nomes aqui só para facilitar todo mundo que ouve, tá, gente? Novo Testamento, os evangelhos e as cartas e por aí vai, tanto faz, são tantos nomes. Quando a pessoa tem o conhecimento desse material, as pessoas percebem com todas as letras que a palavra Deus ela é uma palavra um pouco vaga, porque elas não definem. Quer ver uma coisa? No Antigo Testamento você vai ver os nomes de Deus. Iová eu ia tocar nesse assunto. Iová Rafá, o Deus que cura. Por quê? As pessoas davam nome antigamente, Vinícius, assim, ó, elas davam o nome para Deus mediante, eu tô mais o teólogo aqui hoje, né? Elas dão o nome a Deus mediante o que eles faziam. Quem é esse ser? Ou seja, ele estava começando a se revelar. Aí a pessoa parava, estava doendo, foi curada, por exemplo. Ela, tu és o Deus que cura. Aí ganha. Tu és o Deus que alvora a minha bandeira, que estaca a minha bandeira. Tu és o Deus que isso, Deus que aquilo. Ou seja, sempre dizendo aquilo que ele fazia. E não propriamente o significado. Reconhecendo o que ele fazia. Ele era reconhecido pelo que ele fazia. Isso. Exatamente. Quando Jesus veio, Jesus já manifestou a identidade dele. Jesus já manifestou o nome dele. Jesus já falou, queridos, olha, ele te cura não porque ele é o Deus que cura. Ele te cura porque qual pai que não curaria o seu filho? Não é verdade? Ele te faz vencer não porque ele é o Deus que estaca a sua bandeira de vencedor. Não, ele te faz vencer porque ele é seu pai. Ele tem prazer na vitória porque ele te faz mais que vencedor. Não existe um registro de alguém do Velho Testamento o reconhecendo como Jeová Papai. Não tem, cara. Exatamente. Ninguém reconheceu ele como Jeová Papai. É verdade. Cara, assim, ó, eu tô assim, o que mais me fascina, assim, Vinícius, é ver, puxa, essa revelação não poderia ter vindo antes, mas não, ela veio no momento que ele já era seu pai. Ele passou a se revelar para você no momento que ele já era seu pai em si. E, puxa, assim, eu tô absurdamente abençoado porque faz tudo muito sentido. Você vai expulsar um demônio, o nome de Jesus não é Alakazam. Se você não tem a identidade de filho, como Jesus tinha identidade de filho, não espera os mesmos efeitos. Não espera as mesmas coisas acontecerem. Em determinados momentos específicos, a gente pode até alcançar o resultado, mas não tem estrutura. Sabe que quer ver, ó, facilitando. Em alguns lugares eu vou invocar o nome de Jesus e vai acontecer alguma coisa. A diferença é, todos os ministros... Assim, gente, existem inúmeros vídeos meus ministrando cura, inúmeras pessoas que já viram isso, já experimentaram milagres já nas reuniões. E, Vini,
o que mais eu questionava e ficava chateado é que não havia estabilidade. Todos os cultos que nós tínhamos havia milagres, acontecia coisas diretas. Você já participou de números deles, Paulo que está conosco aqui, todos. Só que sempre tinha um mover muito profundo, sempre acontecia as coisas todas, mas não tinha estabilidade. Eu não tinha controle daquilo, como Jesus tinha. Por quê? Jesus, filho de Deus. Wagner, discípulo de Jesus. Discípulo é discípulo, filho é filho. Você tem uma noção da diferença? O diabo se manifestou dentro de Pedro, que andava com Jesus, estava com Jesus, dormia com Jesus, morava quase que com Jesus e ficou endemoniado. E Jesus falou para mim, para trás de mim, Satanás. Ele falou com Pedro. Ele ficou endemoniado. Agora, o diabo entrou no corpo de um discípulo, mas não entrou no corpo do Filho de Deus. Aí está a diferença da identidade, de quem você é. Então, não nos resolve muito repetirmos palavras. Guarde uma coisa no seu coração. Filhos não vivem porque repetem comportamento. Isso é uma atitude religiosa. Filhos percebem o princípio e aplicam o princípio. Filhos vivem uma realidade absurdamente consciente, que é justamente o que você tá trazendo aqui, que o pai trouxe para ti. Eu tô fascinado, cara. Eu tô fascinado para mim, eu me sinto muito presenteado por duas formas. Uma, porque o pai tá falando comigo aqui através de ti, porque não são as suas palavras, é o pai dentro de ti me ensinando coisas lindas, e para todos nós, eu acredito nisso. E eu poder ver ele fazendo isso através de outras pessoas, isso para mim é de uma alegria, assim, que eu acho que eu gastaria uns 40 minutos só falando isso daqui. E guarde uma coisa no seu coração. Chegou o tempo e a hora até passou de nós manifestarmos a identidade dele. Não falarmos quem ele é. Termos a revelação dele dentro de nós. Eu lembro quando o Thiago Braz venceu as Olimpíadas, eu disse ao pai assim, pai, antes dele vencer, eu falei assim, pai, dê uma oportunidade para ele dele poder apresentar o seu nome às nações. O Thiago, para quem não sabe, ele é um filho de Deus precioso, ele e sua esposa Ana. E o pai me disse uma frase que me marcou muito. O pai falou assim, Wagner, eu não quero que as pessoas me apresentem, eu quero que as pessoas me revelem. Por que ele disse revelar? Porque foi exatamente o que Jesus fez. Jesus manifestou quem ele era. Jesus revelou a sua identidade. E só pode revelar a identidade aquele que recebeu a identidade. Por isso a necessidade de nós nos tornarmos filhos de Deus. Por isso a necessidade de nós descobrirmos quem ele é, mas tendo aquilo revelado dentro de nós como Jesus. Termos a identidade de filho e termos a realidade do Pai. Termos a realidade de um filho, mas termos a realidade do Pai. Chegou o tempo de você viver a realidade do Pai. Chegou o tempo de você viver a realidade de um filho diante do Pai. De um filho que não quer viver o pecado, mas não precisa ter medo do pecado. Porque o pecado na vida de um filho é no momento que aconteceu que ele não conseguiu perceber o que aconteceu. É quando o meu menino erra e fala, pai, eu machuquei, me ajuda. Ele vem, eu abraço ele e fala, vamos de novo. Vamos de novo. Essa é a proposta. A proposta é entender que o pecado não faz diferença entre eu e vocês. Porque quando nós temos a identidade de filho, como Jesus nos apresentou, e o Vini nos trouxe aqui da parte do Pai, nós temos a oportunidade de desfrutarmos dele como Pai. Absolutamente como Pai. É tempo de você reconhecê-lo como Pai. É tempo de você manifestar a identidade dele como Pai. É tempo de você usufruir de uma vida de filho, como Jesus. É tempo das nações descobrirem Deus verdadeiramente, como é necessário que isso aconteça. Absolutamente. Que o Pai possa poderosamente abençoar você. Vini, bom demais. Cara, eu tô muito abençoado, extremamente abençoado. Eu acredito que todo mundo também. E é lógico, nós vamos ter sempre outras oportunidades aqui. Quero tudo que Deus falar pro Senhor, eu quero saber de tudo. Obrigado, viu, cara? Te amo muito, povo precioso, que o Pai possa abençoar vocês poderosamente, tá? Tchau, tchau. Deus abençoe.